Boa noite. O programa de hoje destaca a realização da Semana Acadêmica Conjunta dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, que teve como temática os desafios de gestão em novos cenários. Conferencistas falaram sobre a negociação persuasiva, as tendências da economia brasileira, a importância do cooperativismo e as melhorias que devem ser adotadas para tornar o agronegócio mais competitivo. Conheça também a acadêmica de Educação Física, campeã brasileira de Karatê. Confira então daqui a instantes. Os desafios de gestão em novos cenários. Esta foi a temática da Semana Conjunta dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, realizada de 6 a 9 de maio. Foi a 41ª Semana de Administração e a 23ª Semana de Ciências Contábeis. O evento conjunto teve o intuito de proporcionar momentos de atualização, reflexão e discussão de importantes temas da gestão. A conferência de abertura foi com Carlos Alberto Carvalho Filho, o Beto Carvalho, especialista em marketing, vendas e inspiração de pessoas. Ele apontou fatores de sucesso para a negociação persuasiva, chamada de cereja do bolo, título de um de seus livros. A negociação, ela tem algumas fases da negociação. Muita gente pensa na parte técnica da negociação. E a parte técnica ela é importante sim. Mas tem algo que é mais importante numa negociação, na minha ótica de ver, e são as fases que eu fiz em relação a essa questão que eu disse que era um sim do bolo, ou seja, um bolo do sim. O que seria isso? A primeira fase, a parte base de uma negociação, a confiança. Ela é base para tudo, sem ela não tem negociação. Passando por essa segunda fase, nós temos uma segunda camada que é a questão da consistência, que é o lado racional da negociação, a construção de valor, o que a gente sente em relação a esse valor. A outra fase, passando a questão da consistência, nós temos a influência, o que influencia o processo de negociação. E a cereja do bolo, que entra em todas essas fases, que não é o mais importante, mas quando ela entra, ela desequilibra o contexto, é a emoção. A emoção posta numa negociação, esta sim é a cereja do bolo de uma negociação. Então a gente percebe que para se ter um bolo consistente, um bolo crescido, é importante também não somente fatores técnicos, mas também partes mais, questão da emoção nossa também. Veja bem, a questão técnica numa determinada venda, numa negociação, ela é importante, mas ela é pré-requisito, ela não é o que faz a diferença. Eu digo sempre o que faz a diferença são esses pontos que eu falei. Por que eu falo da primeira camada, da base, da confiança? Sem confiança não tem negociação. Pergunta que eu faço a você. Você seria capaz de comprar algo de quem você não confia? Não. Por isso é que eu digo, não adianta ter técnica de negociação, técnica de vendas, se você não estabelece como base disto a questão da confiança. Depois você tem que crescer esse bolo. Crescer como? Dando consistência para ele. E essa consistência é o lado racional da negociação, que é a construção de valor para o interlocutor. Ele precisa perceber valor. Senão ele não vai comprar, ele não vai entender, ele não vai poder, no caso, sentir esse valor. Ele precisa perceber. E isso é muito importante. Não somos nós que damos esse valor, é o interlocutor que percebe ou não. Se eu penso que estou construindo algo para ele, mas ele não percebe isso, não existe valor nenhum. Nós não somos o que nós achamos que nós somos o que os outros acham que nós somos, porque isso vem de uma percepção. E depois vem a emoção. Como é que eu falo a emoção? A emoção é uma questão básica. Nós, quando vamos para uma negociação, é lógico que o lado racional ele entra pelo convencimento, pelos fatos, pela informação. Mas o que desequilibra a propensão à tomada de decisão quase sempre tem um fator emocional nesse contexto.
para os acadêmicos hoje é importante levarem em conta para criar um bolo consistente e uma cereja? Depende em que ele vai ser. Eu tenho um outro livro chamado Você, que é o Cara, que é um livro que eu lancei agora em 2011 agora. É o mais novo que eu lancei em 2011, esse ano eu vou lançar outro livro também. E esse livro ele fala de como é que nós podemos pegar os nossos dons, transformar dons em pontos fortes e os pontos fortes na nossa marca pessoal. Isso é o que eu digo para quem inicia agora a carreira. Claramente uma questão importante. Não devemos deixar de lado os nossos dons. Todos nós temos dons. Isso é uma questão básica. Ou seja, Deus deu para nós dons. Cada um tem os seus. Eu tenho os meus, você tem o seu. O Gu tem outro que nos que filma aqui do outro lado. Nós temos dom. Entende? Agora, só este dom não basta. Nós precisamos pegar esse dom e construir isso como um ponto forte. Fazer disso um ponto forte. E quando nós temos isso como ponto forte, nós buscamos nisso uma diferenciação. E esta é a construção de valor que eu falo. Valor para nós, valor para o produto, valor para o serviço, o que seja. Valor passa por essas camadas, por essa forma de ser. A Semana de Administração e Contábeis analisou também as perspectivas e as tendências para a economia brasileira para este ano. O assunto foi analisado pelo economista Marcelo Portugal. Além da economia brasileira, destacou também aspectos da economia do estado do Rio Grande do Sul. Segundo Portugal, o Brasil e o Rio Grande do Sul vivem momentos diferentes no cenário econômico atual. O Brasil e o Rio Grande do Sul estão passando por momentos bastante diferentes agora em 2013, né? O Brasil está retomando o crescimento, mas está retomando um crescimento de uma forma muito lenta. A gente imagina que a economia brasileira vai crescer alguma coisa perto de 3% agora ao longo do ano de 2013. O Rio Grande do Sul está numa situação similar no sentido de estar retomando o crescimento econômico, mas de uma forma muito mais acelerada. Quer dizer, o que tem de particular aqui no Rio Grande do Sul é que o crescimento esse ano vai ser muito mais forte, muito maior do que o crescimento brasileiro. Nós provavelmente vamos estar crescendo quase o dobro da economia brasileira aqui no Rio Grande do Sul esse ano. E o principal fator a explicar essa diferença de crescimento entre o Rio Grande do Sul e o Brasil é o desempenho da agropecuária. Quer dizer, de certa forma a gente teve o ano passado aqui no estado um ano muito ruim por conta dos problemas climáticos e esse ano a gente tem um certo rebote aí da agricultura. Quer dizer, nós vamos voltar a ter uma safra muito grande, perto de 28 milhões de toneladas de grãos, principalmente soja. Na soja vamos chegar aí talvez a mais de 12 milhões de toneladas de soja esse ano aqui no estado. Então isso vai puxar o crescimento do PIB gaúcho em 2013. Marcelo, e quais serão as novas perspectivas e tendências para a economia no cenário brasileiro? Olha, no Brasil, acho que o principal problema, né, a principal coisa que a gente tem que olhar no horizonte é a inflação, né? Então, nos últimos 9, 10 meses, a taxa de inflação brasileira tem se mostrado ascendente. Nós saímos lá em junho do ano passado de uma taxa de inflação perto de 4,9%, né, ou seja, um pouquinho abaixo de 5%, e estamos hoje com uma inflação na casa de 6,6%. Então houve um crescimento contínuo desde junho do ano passado até agora. E esse é o nosso principal problema, quer dizer, é como é que a gente consegue puxar a taxa de inflação de volta para o patamar que é o desejável pelo governo federal, que é a meta do governo federal, que é em torno de 4,5% de inflação agora para esse ano. Então essa na verdade, é o nosso principal desafio agora em 2013 no que diz respeito ao cenário nacional. Marcelo, no que diz respeito à crise que os Estados Unidos enfrentou em 2009 e a crise que a Europa enfrenta agora, o Brasil precisa se preocupar? Quais são as relações dessas crises? O que elas têm em comum? E quais são os nossos desafios para talvez não enfrentar uma crise dessa? De certa forma, a Europa e os Estados Unidos passaram por crises muito similares, só que em momentos diferentes, né? Talvez o que está acontecendo hoje na Europa é um reflexo, em certa medida, do que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, 2009. É lógico que isso afeta a gente, né? Afeta de diferentes formas, mas talvez a forma mais direta seja através de comércio, né? Seja através das exportações brasileiras
para esses mercados. A Europa é, vamos dizer, uma das 3 locomotivas que puxam o mundo, junto com a China e com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos está crescendo pouco e a Europa não está crescendo nada. Então, no fundo, quem está carregando a economia mundial nas costas, vamos dizer assim, é o desempenho da economia da China. Então a Europa prejudica o crescimento econômico mundial e, portanto, o nosso, porque nós estamos no mundo, nós exportamos produtos para a Europa e para o resto do mundo. Então, em certa medida, a Europa é parte da história, é parte da explicação do porquê que o Brasil está crescendo pouco esse ano, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, um incentivo de demanda, em especial no setor industrial, muito pequeno. A gente exporta muito produto industrial para a Europa, e isso está caindo, né, certo? A exportação de produto industrial está caindo, e o que faz com que a indústria, tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul quanto no Brasil, tenha um desempenho relativamente fraco. Se a gente olhar nos 3 setores, eu vou mostrar isso hoje aqui na palestra, se a gente olhar nos 3 setores de atividade, né, quem tem apresentado o pior desempenho é a indústria. A parte de comércio e serviços de um lado e agropecuária de outro, né, a gente espera um desempenho mais positivo. Quem vai, na verdade, segurar o PIB brasileiro relativamente modesto esse ano vai ser um fraco desempenho do setor industrial. O cooperativismo como impulsionador do desenvolvimento regional foi outro tema da programação da Semana de Administração e Contábeis. A conferência foi com o professor José Zigomar Vieira dos Santos, gerente do Departamento de Promoção Social do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP. Segundo o palestrante, o cooperativismo saiu da sintonia apenas do campo e atualmente é expressivo também nas cidades. O Estado já conta com 512 cooperativas e mais de 2 milhões de associados. O cooperativismo tem demonstrado, principalmente nos últimos tempos, após 2008, essa crise econômica a nível mundial, essa globalização da crise, que é uma das excelentes formas de as comunidades se organizarem para resolver os seus problemas de forma coletiva. Então nós tivemos alguns eventos importantes que vale a pena registrar. Em 2009, pela primeira vez na história, uma mulher ganha o Prêmio Nobel de Economia, professora Elinor Ostrom, americana, onde ela foi mostrar para o mundo que as cooperativas conseguem, através da sua gestão, ter melhores resultados na preservação do meio ambiente, na sustentabilidade em geral e também com retorno e resultado para os seus sócios. Outro evento importante que a ONU, através de uma portaria, ela decreta o ano 2012, recém-passado, como Ano Internacional das Cooperativas. Isso em função de quê? A ONU foi verificar que as cooperativas sofreram menos com as crises que estão aí, uma posta a outra, do que outras organizações não cooperativas. Então, o cooperativismo ele tem demonstrado, e principalmente agora, nesses últimos tempos, que é a forma ideal de as comunidades, quando não dá para fazer sozinho, junta suas forças, suas potencialidades, forma uma cooperativa que em conjunto resolve mais fácil. E quais são os desafios para esses anos que virão com relação ao cooperativismo e o desenvolvimento regional? O grande desafio do cooperativismo é a questão da gestão, a rapidez na tomada de decisão. Em função de que a forma de gestão de uma cooperativa se dá através de assembleia, através dos conselhos, essa decisão ela precisa ser um pouquinho mais rápida, porque o mercado está muito rápido, está muito veloz. Numa organização não cooperativa, isso se resolve numa mesa com 2, 3 pessoas. O cooperativismo, em função de ser uma entidade democrática, consultora, ela vai, através dos seus conselhos, ela vai deliberar as decisões. Esse é um dos grandes desafios. O outro é a questão da educação cooperativa. Nós precisamos fazer o sócio se sentir dono do empreendimento. E isso é muito difícil que ele se ache dono, em função de que ele vem do mercado, vem de uma economia onde tem uma pessoa ou um grupo que são os proprietários e ele é o usuário. Quando ele vem para dentro da cooperativa, ainda vem com essa cultura. Isso tem que desmistificar e é a educação cooperativa que vai trazer isso para os sócios. A última conferência da Semana Conjunta de Administração e Ciências Contábeis foi com o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. Ao falar sobre a importância do agronegócio para a economia brasileira, disse que problemas em portos e aeroportos estão impedindo o crescimento do setor.
Francisco Turra é atualmente presidente executivo da União Brasileira de Avicultura. Em primeiro lugar, eu acho que os desafios são muito grandes, embora, por exemplo, é muito grande o agronegócio brasileiro. Nós já somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Depois dos Estados Unidos já é o Brasil. Agora, a logística, por exemplo, no Brasil precisa sofrer uma profunda transformação. Nós estamos revelando até na palestra que nos colocamos num ranking vergonhoso entre os piores países do mundo, portos caros, estradas ruins, ou seja, não temos estrutura de armazenagem, muitas dificuldades que decorrem, claro, de um largo tempo sem nenhum investimento, mas eu acho que, acima de tudo, sem nada de criatividade para tentar resolver. Porque uma vez que o governo não tem meios de resolver, não pode fazer ferrovias, por exemplo, que é o transporte mais barato, tem que fazer parcerias público-privadas. Portos, por exemplo, tem que privatizar mais, porque não adianta, se o governo não tem, ele não pode frear o crescimento do agronegócio brasileiro. Mas, acima de tudo, há alguns outros campos que ele pode trabalhar melhor, desburocratizando, limpando melhor, arrumando as condições para que as coisas possam fluir mesmo. Então eu vejo que, de todo, o Brasil ele tem que passar agora por um momento muito interessante, porque não há volta. Nós já temos aí uma produção excepcional, produtividade impressionante, 3 vezes superior à produtividade americana. Nós temos aí condições de solo, clima, tudo. E não há quem detenha isso, nem quem contenha isso. O governo tem que dar um salto, e o governo, para dar esse salto, não é com o dinheiro dele, é com o dinheiro das empresas, dos investidores que estão dispostos efetivamente a colocar parceria público-privada. E o que esses problemas, onde eles empatam na nossa exportação, na nossa produção, onde está o principal problema? Bem, veja, esse ano nós tivemos o exemplo claro do apagão logístico. A China, lá pelas tantas, suspendeu contratos, compras. Por quê? O Brasil não tinha como entregar na hora certa, por problemas de portos, carregamento, e a China se retirou do mercado e deu um pavor, um pânico, porque ela é o maior mercado comprador do Brasil, por exemplo. Mas temos aí, hoje, uma dificuldade imensa de manter competitividade. Nós trabalhamos num setor avícola, que há 6 anos atrás tinha, assim, uma vantagem em relação ao nosso concorrente dos Estados Unidos de 40%. Nós tínhamos 40% de margem a mais, que podíamos ser até ineficientes, que daria. Hoje nós já estamos com um custo maior do que os americanos. $1 e 1 cento de dólar por quilo, e eles $1 por quilo. Então você vê, é um custo que ou você vence ou você perde a parada. Não há outro caminho. E quais são os rumos do agronegócio agora para o ano de 2013 e para os próximos anos? Bem, a curto prazo a gente não vislumbra assim uma solução mágica que possa. Há algumas soluções que elas aliviam bem. Por exemplo, era inconcebível o nosso funcionário liberar licenças no porto durante 8 horas por dia, quando no mundo todo é 24 horas por dia. Agora já colocaram funcionário e abertura 24 horas de liberação de licença. Bom, isso é uma medida. Desburocratizar, usar informática, né, meios eletrônicos para facilitar, já são coisas que aliviam um pouco. Porém, nós não vamos ter ano que vem ferrovias prontas, portos melhores, alguma coisa. Num ano para o outro, alguma coisa melhora, mas cresce também a produção. O ano que vem será um pouco maior. E nos próximos anos é que nós temos que ter um projeto de médio e longo prazo para que não fiquemos à mercê sempre de só problemas, desafios, quando há oportunidades fantásticas para o Brasil. Não há como. E que outros dados relevantes a respeito do agronegócio a gente pode considerar nesse momento? Bom, então eu vou te dar alguns para você saber. Na balança comercial, já há mais de uma década,
o agronegócio segura o saldo favorável, segura o saldo positivo do agronegócio, da balança comercial. Não fosse a exportação do agronegócio, que é praticamente líquida, nós não importamos do agro, nós hoje estaríamos amargando um déficit após déficit na balança. Então, o agro segura. 37% dos empregos brasileiros são do agronegócio, né? Nós alimentamos um país e exportamos produtos quando há 20 anos passados nós éramos importadores de alimentos. E hoje nós somos exportadores de alimentos e alimentando bem o povo brasileiro. Por outro lado, a gente tem que considerar o seguinte: sem agredir a natureza, sem nada, sem aumentar a área, você de ano para ano tem conseguido, via produtividade, um aumento da produção brasileira em tudo. Proteína animal, grãos, tudo. Isso é algo fantástico. Eu repito, é uma dádiva de Deus, o solo brasileiro, as condições do Brasil na produção de alimentos. Então, eu só lamento que nós tenhamos perdido tanto tempo em falar de pré-sal. É uma coisa jurássica, difícil, gastos imensos para perfurar, quando a flor da terra você tem uma riqueza que é fantástica. E eu andei pelo mundo, posso te dizer, porque na minha missão, ou ministro, ou na Conab, e agora na iniciativa privada, nós estamos cuidando de exportação, manter mercado e tudo. E nosso setor avícola tem 154 mercados abertos no mundo. Bem, eu vou te dizer uma coisa, nunca ouvi lá fora uma pessoa me dizer assim: como é que vai o Brasil do pré-sal, ou das montadoras? Não. Eu só ouço preocupação do mundo em relação ao Brasil produtor de alimentos. Preservar a natureza, produzir mais, produzir produto saudável. A acadêmica do curso de Educação Física é campeã brasileira de Karatê em 4 modalidades. Confira depois do intervalo. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável: pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br. A conquista de uma acadêmica está sendo motivo de comemoração do curso de Educação Física. Cristiane Jéssica Babinski é campeã brasileira de Karatê em 4 modalidades. As medalhas foram conquistadas nos dias 4 e 5 de maio no 14º Campeonato Brasileiro, realizado na cidade de Arujá, São Paulo. Cristiane fez parte da delegação gaúcha, que esteve presente na competição que serviu de seletiva para o Sul-Americano, que acontecerá em setembro no Paraguai. Bom, essa conquista representa o resultado de treinamento de 12 anos, de muita dedicação, muito esforço, de muito empenho por minha parte, dos meus sensei, dos meus pais também, que me incentivaram muito. Então representa todo o meu treinamento de muitos anos. Então só depois de 12 anos de treinamento que eu consegui conquistar esse título nacional. Então, desde pequena, você vem treinando para esses títulos, esses campeonatos? Isso, eu comecei com 7 anos de idade, agora estou com 19 anos e continuo nesse esporte. Cristiane, além dessa conquista, que outras você traz na bagagem? Eu tenho 32 títulos estaduais e eu competi pela primeira vez no Campeonato Brasileiro quando eu tinha 10 anos. E só agora, em 2013, que eu entrei para a Seleção Gaúcha e consegui competir em outro Campeonato Nacional na fase adulta. Conseguindo conquistar esses títulos na modalidade kata individual, comitê individual, kata equipe e comitê equipe. Na equipe, a minha equipe foi formada por outras atletas da Seleção Gaúcha, entre elas a Hanna Aires, que é de Porto Alegre, atleta da Seleção Brasileira também, a Manuela Spesato, que é de Passo Fundo, também da Seleção Brasileira, são atletas de renome internacional. Então o próximo desafio agora é enfrentar o campeonato internacional. Isso, agora é o campeonato sul-americano que vai acontecer, e esse campeonato que aconteceu agora em São Paulo foi um seletivo para a Seleção Sul-Americana de Karatê. E agora, adiante, quais são os próximos campeonatos agendados? Isso, o próximo campeonato é dia 25, em Curitiba, no Paraná.
Cristiane, e como tu relaciona a prática desse esporte com as tuas atividades diárias, as outras coisas, o estudo, enfim? O Karatê me ajudou em todos os aspectos da minha vida, se tornou hoje meu modo de vida. Então, todo o meu dia a dia está em torno do Karatê. Meu trabalho, minha faculdade, minha atividade, minha profissão hoje em dia está em torno do Karatê. Cristiane, a gente tem hoje aqui na aula de Educação Física um grupo de meninas que tem a sua idade quando entrou para o mundo do Karatê. Então, que recado você tem a passar para elas? Bom, então se vocês têm um sonho, se dediquem a ele, se esforcem, batalhem e vão em busca daquilo que vocês querem, porque tudo é possível. Que valores a gente pode levar do projeto de educação olímpica e relacionado com essa prática? Agora temos uma atleta aqui no curso, então o que a gente pode relacionar esses dois aspectos? Bem, dentro do programa de educação olímpica, que tem como objetivo desenvolver os valores, o respeito, a amizade e a excelência, então são valores incorporados, com certeza, pela atleta Cristiane, onde ela leva esses valores ao longo da vida dela e também para a vida acadêmica. E hoje a Cristiane também está sendo uma atleta que inspira uma nova geração de crianças aqui da Escola de Educação Básica, bem como dos acadêmicos, do próprio curso de Educação Física, que neste meio acadêmico, valores como o respeito, como a amizade e a excelência, que é um fazer o seu melhor, quer seja no meio acadêmico, quer seja como atleta, devem ser incorporados por qualquer profissional de qualquer área. Encerramos aqui mais uma edição do programa Expressão Universitária. Grato pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos mostrando o Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais, que marcou os 20 anos do curso de Direito. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br.